Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 193. O protagonismo é de quem está na ponta. Bom, e nesse episódio eu recebi dois convidados, dose dupla aqui, o Ricardo Ramos e a Vitória Junqueira. O Ricardo é o atual diretor executivo da Aliança pelo Impacto e a Vitória é head de comunicação por lá. Eu os convidei primeiro porque a gente já troca figurinhas e ideias sobre o campo do impacto e também, obviamente, pela relevância, pelo desafio e a importância que a Aliança pelo Impacto tem na sua missão e como uma organização estruturante do ecossistema. Falamos um pouco sobre o conceito de impacto, que vem sendo disputado, discutido, construído e segue longe de estar escrito em pedra. O que a gente tem visto mais recentemente é uma tendência dessa agenda de investimentos em negócio de impacto se alargar e caminhar para a ideia de uma economia de impacto, agregando outros atores, outras expressões nessa conversa, né? Economia solidária, economia circular, sociobioeconomia, dentre tantas outras. Aliás, no episódio 188 com o Aron, link aí na descrição, a gente tratou dessa questão. Ele explicou melhor essa ampliação temática. Se te interessa a discussão, depois que escutar esse episódio aqui, volta lá nesse outro. Bom, a tese da Aliança pelo Impacto dá protagonismo e visibilidade aos mais diversos atores e organizações que estão na ponta nas diversas regiões do Brasil, sem concorrer com elas. E nessa esteira, nossos convidados falaram das iniciativas que estão sendo trabalhadas pela Aliança, dentre elas o Megafone de Impacto. E no afã da gente furar bolhas e fazer essa conversa de impacto chegar a mais pessoas, nossos convidados trouxeram algumas boas reflexões. Escuta aí para você se ligar. E se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia, esse link está aí na descrição e veja como contribuir. E eu agradeço demais para reconhecer o trabalho dessa galera e agradecer. Vocês são muito foda. Muito, muito obrigado. Bom, então é isso. Agradecer demais ao Ricardo, à Vitória pelo papo, pelas trocas que a gente tem tido, mas o papo aqui ficou muito legal mesmo. E sem mais delongas, partiu pro papo. Olá, Vitória, olá, Ricardo, sejam super bem-vindos. Que bom, hoje temos convidado em dose dupla aqui. Então, para a gente começar, queria convidar o Ricardo para se apresentar. Seja super bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Vitória. E bom dia a todo mundo que está ou boa tarde, ou boa noite, quem estiver nos ouvindo. Fábio, antes de me apresentar, eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu consumo muito podcasts, gosto muito do Impacto na Encruzilhada e é sempre muito legal quando a gente é convidado para estar onde a gente está acostumado a ouvir, né? É uma honra e uma forma também de contribuir. Então, obrigado mesmo pelo convite. Tá? Acho que de início, de forma bem objetiva, diria que Ricardo é pai, Ricardo é marido, Ricardo é empreendedor de impacto por circunstâncias da vida e atualmente estou aqui como diretor executivo da Aliança, tendo a honra de trabalhar com a Vitória. Que legal. E você, Vitória, seja super bem-vinda. Se apresenta aí pra gente que está ouvindo. Olá, Fábio. Olá, Ricardo. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Também é um prazer estarmos aqui. Eu e o Fábio, a gente troca bastante sobre dicas de podcast, então é um prazer aqui estar no Impacto na Encruzilhada. Eu sou menos poética que o Ricardo, não sou mãe, mas sou mãe de pet, mas estou aqui na Aliança como head de mobilização e tentando encarar aí os novos desafios desse ecossistema de impacto e como é que eu, como profissional e como pessoal, posso contribuir para evoluir esse ecossistema e essa economia. Que legal que a gente tem duas pessoas que são consumidoras de podcast e também
que transita aí pelas bandas do Impacto, então a conversa vai ser boa. Ricardo, para a gente fechar as apresentações, só dá um rapidinho tweet para quem, algum desavisado que está ouvindo. Aliança pelo Impacto. O que é, como se alimenta, do que se reproduz, enfim. Boa. Bom, a Aliança pelo Impacto é o que a gente chama de organização estruturante do ecossistema de impacto. Eu prometo para quem estiver nos ouvindo que ao longo da conversa vai ficar um pouco mais claro o que a gente quer dizer com isso. É uma organização sem fins lucrativos que há mais de 10 anos se dedica a desenvolver, impulsionar, conectar e representar o ecossistema de impacto brasileiro. Tá? Nesse período, Fábio, a Aliança ela participou de diversas das principais iniciativas que ajudaram na criação e principalmente na evolução do que a gente tem hoje, que a gente chama de ecossistema de impacto no Brasil. Desde promover discussões e trazer conceitos e juntar as organizações brasileiras para estabelecer qual que é a visão de Brasil, por exemplo, o que são negócios de impacto, o que é impacto, passando pela criação, apoio na criação e hoje ainda um papel bastante relevante dentro da Estratégia Nacional de Economia de Impacto, que fica dentro do Ministério de Indústria e Comércio, além de ser hoje a casa que tem o programa Aliados pelo Impacto, que é essa rede de organizações de impacto com os diferentes perfis de atores que compõem o ecossistema e onde a gente busca criar uma coesão, criar um espaço de discussão do ecossistema que é para que a gente possa juntos evoluir. Ricardo, só para a gente fechar, muita gente que conheceu a Aliança ainda na época ICE. Acho que vale a pena dar um tweet só dizendo, ó, desde quando houve a transição na qual resultou na entrada sua, da Vitória, enfim. Boa, Fábio, boa lembrança de trazer esse ponto. Bom, a Aliança nos primeiros quase 10 anos da Aliança, ela nasce dentro do ICE, num momento em que até a própria discussão de impacto globalmente estava se consolidando, nasce como uma força-tarefa, alguns anos depois assume esse nome de aliança e fica vinculada ao ICE, que desenvolveu um trabalho, uma base muito sólida e importante para a gente estar aqui hoje ao longo desse primeiro ciclo aí de 10 anos da aliança. No ano passado, mais especificamente em setembro do ano passado, a gente fez um evento de transição da aliança, que foi quando a aliança deixou de ser vista como um programa, uma iniciativa dentro do ICE, e passou a ter um olhar mais de uma organização, hoje muito apoiada pela Dynamo Lab, que é quem dá todo um apoio, não só financeiro, mas de infraestrutura, para que a gente possa seguir nessa jornada. E é quando temos a chegada minha e da Vitória na aliança para, em cima dessa base sólida, poder construir esse próximo capítulo, reconhecendo que o ecossistema, felizmente, evoluiu, cresceu. A gente vai conversar, acho que é sobre isso ainda hoje, mas não o suficiente ainda, mas com certeza ele evoluiu. Tá? Acho que deixa eu falar mais uma coisinha, dois pontos importantes que ajudam a explicar a aliança, que eu não trouxe num primeiro momento, tá? E que eu gosto muito de trazer a título de esclarecimento da nossa atuação mesmo. Sempre que a gente fala de ecossistema, hoje na Aliança a gente olha isso seguindo uma estrutura onde a gente fala que tem 4 perfis de atores que compõem o ecossistema de impacto. Os provedores de capital, quem tem o dinheiro ou quem aplica o dinheiro, os demandantes desse capital, negócios, as organizações dinamizadoras, como aliança, como aceleradoras, como consultorias, fundações, institutos, e os reguladores ou autorreguladores, governos. Tá? Então, a aliança ela vai sempre trabalhar com esses 4 perfis de atores, desde o nosso programa Aliados até toda iniciativa que a gente for fazer, para ter a perspectiva ampla, porque a gente trabalha, de certa forma, para o bolo crescer para todo mundo. E nós vamos trabalhar sempre em 3 frentes principais: articulação nacional, articulação internacional e advocacy, apoiados por comunicação e conhecimento. Excelente, acho que você deu um panorama mais contextual, e aí acho que agora a gente entra de fato nessa agenda de impacto, que é um nome que muito se fala, e a gente vem tentando nos compreendermos melhor, afinal, de qual impacto que a gente está falando. E aí o mandato da aliança focado em negócio de impacto, em investimentos em negócio de impacto, e aí tem uma discussão também de economia de impacto, e que você explicasse um pouco essa confluência temática.
Ótimo e super legal. Tá tendo esse espaço para a gente conversar. Eu vou começar a pergunta aqui, mas vou convidar a Vitória a me complementar, porque é um tema, acho que importante e denso, e que merece ser tratado com bastante profundidade aqui, dentro do que nos permite aqui no tempo, no formato. Tá? Eu começaria dizendo, Fábio, para relembrar principalmente a quem está nos ouvindo, que eu sei que você participou de toda essa história também e tem um profundo conhecimento disso, que o próprio conceito de impacto ele é bastante recente. Ele vem se consolidando na última década, mas ele ainda está em um grande processo de evolução. Então, acho que isso tem que estar de pano de fundo para qualquer discussão que a gente for ter sobre impacto, negócio de impacto, economia de impacto, o que é, o que não é. A gente ainda tem muito aprendizado, muitas descobertas que precisam ser incorporadas e revisadas dentro desses conceitos. Tá? Qual que é a nossa visão hoje, aliança, baseado no que a gente vê, Brasil e lá fora, né? O próprio nome da aliança, quando foi criado, um pouco menos de 10 anos atrás, eu costumo dizer, o nome completo é Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto. A gente acabou adotando, ao longo dessa trajetória, a Aliança pelo Impacto, que ele fica mais curto, mais fácil de falar, mas aqui hoje entendo também que reflete melhor essa evolução natural do campo. Porque a gente também abraçou essa visão de que a gente não está mais falando só de negócios e investimentos de impacto, não só que antigamente só se considerava esses dois atores, né, esses dois perfis de atores no campo, mas a gente entende que a ampliação, a evolução para falar que eu estou querendo construir uma economia de impacto, e que nessa economia de impacto eu tenho uma inclusão de mais atores, e eu não só estou incluindo mais gente na conversa, eu estou, de certa forma, dando mais responsabilidade para outras organizações, outras pessoas que não se viam parte dessa transformação, de falarem, sim, vocês têm um espaço nela, e mais do que isso, vocês têm também uma responsabilidade nela. Então, eu acho que é natural e é positivo que a gente deixe cada vez menos de falar que a gente está falando só de investimentos e negócios, a gente está falando de uma economia com uma diversidade maior e uma amplitude maior de atores. Tá? É importante dizer também que isso não é um movimento da aliança só, é um movimento que vem internacionalmente, a gente tem desde 2015, 2016, começam a surgir estudos, então tem desde estudos, artigos da McKinsey, passando por UBS, o Banco Suíço, que também tem uma atuação bem forte em impacto, chegando às principais organizações internacionais que tratam disso, como o GIM, que é o Global Impact Investing Network, e o próprio GSD Impact, que é a organização global ao qual nós, Aliança, somos diretamente conectados. Todas essas organizações vêm ampliando esse escopo e tratando de uma forma mais ampla. E, por fim, para pontuar, acho que isso bem na visão de Brasil, como que a gente, não só Aliança, mas como o ecossistema Brasil já vem harmonizado com essa evolução e trazendo isso, a forma, né, que a gente tem que lidar no campo hoje, como a gente tem que tratar, o próprio decreto presidencial que recriou a estratégia nacional, que antes falava também de negócio, investimento e impacto, hoje já é a estratégia nacional de economia de impacto, já seguindo essa tese, já incorporando essa evolução do campo. Tá? Então, a gente acho que tem hoje um entendimento muito claro do campo aqui, que é importante a gente falar de economia de impacto. Só um último ponto aqui para trazer sobre isso, que acho que surge quando dúvida normalmente das pessoas, antes da gente ouvir a Vitória me complementando, é que ao falar de economia de impacto, não é que eu estou deixando de falar sobre negócios e investimentos. Eles continuam sendo um elemento super importante dentro da economia de impacto. Eu continuo tendo que conceituar o que é negócio de impacto e investimento de impacto. Eles são lá, elementos importantes dentro dessa economia. Deixa eu só, antes de passar a bola para a Vitória, para complementar, lembrar quem está ouvindo que o Aron passou por aqui recentemente, e vou deixar o link na descrição, onde ele trata um pouco mais dessa agenda da ampliação da economia de impacto, então recomendo depois para escutar lá, e aí tocando a bola para a Vitória aqui. Vitória, por favor. Legal. Eu só queria complementar um pouco do que o Ricardo traz, Fábio, muito nessa questão da discussão da evolução da economia de impacto e da ampliação até mesmo do escopo de atuação da aliança
dentro da nossa história, né? Ontem eu estava num evento e me questionaram muito essa questão de quais são os critérios dos negócios de impacto, quais são os critérios de investimento de impacto. Então, a aliança, quando ela foi criada, ela cunhou toda a taxonomia de impacto, os 4 critérios do que são os negócios de impacto. E eu convido a todos e a todas a entrarem no site da Aliança, tem muito material, tem muito conhecimento que pode ajudar as pessoas a entrarem nesse campo e se aprofundarem em relação a como é que isso foi idealizado lá no começo, mas a gente entende, por exemplo, que entre um dos 4 critérios que são critérios para definir negócios de impacto está a questão de mensuração do impacto, né? E a gente sabe que isso é um desafio do campo. E cada vez mais que a gente quer trazer gente junto desse movimento da economia de impacto, a gente precisa entender também quais são os desafios do campo, quais são os desafios, quem paga, de fato, a conta de quem vai mensurar esse impacto, né? Então, a gente precisa entender e ter a humildade de reconhecer também que existem algumas especificidades desse campo que a gente precisa adaptar, uma vez que a gente vê que esse campo evoluiu, que a gente precisa ter mais pessoas, mais negócios, mais investimentos, mais reguladores e dinamizadoras atuando nessa frente, tá? Eu acho que só queria fazer esse adendo que eu acho que é bastante importante. Vou voltar a bola aqui para o Ricardo, que é uma das críticas que eu escuto, que se escuta, né, sobre o papel da aliança, é que ela tem um papel fundamental como organização estruturante, como você colocou, Ricardo, mas ela tem o desafio de captar recursos como qualquer player do ecossistema. Como é que vocês lidam com esse tipo de fala? Bom, a gente entende, e acho que assim, eu acredito que pelo meu histórico e da Vitória de chegarmos na Aliança, quase como acho que empreendedores, né? Meu histórico antes de estar na Aliança é de ser empreendedor de impacto durante 7 anos, cofundando uma organização, é que a questão da sustentabilidade financeira, ela vai fazer parte, ela vai ser um desafio para qualquer perfil de organização, tá? Acho que além disso, como nós mesmos defendemos dentro da aliança e dentro dessa conceituação sobre negócios de impacto, um negócio de impacto, ele independe da sua natureza jurídica, então a gente pode falar assim de uma ONG, uma OSC sendo um negócio de impacto, mas que ele também precisa buscar essa sustentabilidade financeira, ele precisa buscar os meios de se financiar, e não que receber doações não seja um meio. Esse é sim um meio, mas como que eu faço isso de uma forma que seja recorrente, que seja perene, que eu consiga garantir uma estrutura que vai me permitir ter uma sustentabilidade no médio e longo prazo. Então a gente lida, de certa forma, Fábio, respondendo de forma objetiva ao seu questionamento, a gente lida com naturalidade por entender que isso é uma parte importante do desafio, mesmo sendo uma organização sem fins lucrativos, estruturante. Isso não quer dizer que não seja um baita de um desafio, tá? E aí, como que a gente lida com esse desafio, então? Como que a gente vê essa questão hoje? Eu diria que, fazendo um paralelo novamente com empreendedoras, com negócios, mas de uma visão mais tradicional, a gente entende que a aliança precisa, como qualquer outra organização, ter uma proposta de valor muito clara, uma proposta de valor que vai atender às necessidades. Aqui a gente não vai falar de clientes, a gente vai falar de beneficiários. Então, como que eu crio programas, iniciativas dentro da aliança que vão estar agregando tanto valor para o ecossistema que os beneficiários, as beneficiárias dessa organização vão querer ou contribuir financeiramente, o que a gente já tem hoje, nessa transição, passado esse pouco menos de 1 ano e meio após essa transição, onde a gente já tem organizações que já estão olhando o que a gente já vem fazendo e falam, poxa, queremos apoiar vocês, como que a gente pode contribuir diretamente ou de forma indireta, por conhecer e saber que dentro do campo a gente tem diversas instituições, fundações ou mesmo indivíduos que podem contribuir através, seja dos programas ou institucionalmente da aliança. Então,
A gente entende que a gente tem uma missão também de demonstrar esse valor e posicionar a aliança de forma que não só essa figura de organização estruturante, existem estudos que demonstram a relevância dela, mas ela precisa estar fazendo um trabalho efetivo para isso. Então a gente precisa garantir a efetividade do nosso trabalho. Agora eu gostaria de trazer só um último ponto, Fábio, nesse sentido, que aí traz acho que um desafio maior, sendo uma organização estruturante, né? A aliança, desde que a gente chegou, a gente tem duas máximas internas e que a gente fala quando está conversando com outras organizações do campo, que é que para nós o protagonismo é de quem está no campo, no dia a dia, na ponta. Então, assim, tudo que a aliança fizer, ela vai buscar dar o protagonismo. Para quem está fazendo impacto na ponta, são as empreendedoras, são os negócios, até mesmo quem está investindo, ou as dinamizadoras que estão lá numa região, num local que não tem nada acontecendo e começando a fomentar esse campo de impacto. Essas são as protagonistas. Então, a aliança é um meio, ela é uma plataforma para fazer essas organizações brilharem, terem espaço. E a segunda é que para a gente exercer o nosso papel, tendo a confiança dos atores que compõem o ecossistema, de que podem contar com a gente não pode, de forma alguma, estar concorrendo com ninguém. Então, a aliança, a gente tem que ter um olhar sempre muito crítico com relação ao que a gente vai estar fazendo, para que a gente esteja ocupando lacunas do ecossistema, do campo, que não vão ser ocupadas por outras organizações, ou que não estão sendo no momento, e que ajudem a construir o ecossistema. Senão, a gente vai começar a se ver concorrendo com alguma organização, e aí a gente perde até legitimidade para o nosso trabalho. Então, isso é um desafio porque acaba, de certa forma, delimitando um pouco o nosso raio de atuação, mas também traz e nos força de uma forma bastante criativa a pensar em outras formas de contribuir. E acho que tem um exemplo bem legal disso que eu queria convidar a Vitória para falar, que é o megafone de impacto, que é uma dessas lacunas que a gente identifica hoje, que a gente fala, poxa, uma organização não vai ocupar esse espaço, é algo que tem que ser ocupado justamente por estar olhando isso de forma sistêmica. Legal. Em relação ao megafone, eu acho que a gente pode entrar no detalhe dele ao longo da nossa conversa aqui, mas uma das coisas que a gente identificou como lacuna do ecossistema de impacto é muito como é que a gente cria narrativas e dá visibilidade e oportunidade a todas as regiões brasileiras, né? A gente sabe hoje que o ecossistema de impacto fica muito concentrado em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? A gente fala muito isso do eixo sul-sudeste, né? E como é que, de fato, a gente dá visibilidade e, por fim, né, uma oportunidade de financiamento, novas oportunidades de financiamento para empreendedores de impacto que estão fora do eixo sul-sudeste, mas que de fato estão fazendo impacto, que de fato estão causando benefícios para pessoas e para o nosso planeta. Né? Então, o megafone ele vem muito nessa estrutura de como é que a gente monta canais de comunicação de maneira diferente, da qual o Impacto na Encruzilhada também já faz parte. Como é que a gente traz outros canais, outras mídias para dar visibilidade a esses empreendedores, para aumentar o conhecimento do ecossistema de impacto de que essas iniciativas estão ocorrendo e já existe uma realidade fora do eixo sul-sudeste em relação ao ecossistema de impacto, e que isso é muito importante a gente descentralizar a discussão e, de fato, dar visibilidade e oportunidade para esses empreendedores e empreendedoras, tá? Ótimo ponto. Acho que vocês levantam questões, a gente já explora a questão da ponta, da capilaridade que a agenda vem tomando e é notável. Eu estou falando de Brasília, vocês estão no estado de São Paulo e a gente tem rodado o Brasil e visto isso acontecer, e isso é muito legal e ao mesmo tempo é desafiador. Mas eu já volto nessa questão, mas eu queria fechar um tema aqui, eu vi a Vitória, que a Vitória falou de narrativas. E a gente escuta muito nos eventos do setor o esforço da gente sair dessa bolha de quem já está envolvido nessa discussão de impacto, mas ao mesmo tempo eu tenho dúvida, falo por mim agora, tenho dúvida se a gente está conseguindo ter êxito nessa estratégia. E eu queria te ouvir um pouco, Vitória, Ricardo, depois, como é que vocês enxergam essa estratégia de sair da bolha, furar bolhas e levar esse tema a mais pessoas?
Legal, Fábio. Eu acho que é importante aqui a gente pensar em quais bolhas a gente está falando, né? No ecossistema de impacto existem várias bolhas que a gente precisa furar. Uma das bolhas que a gente precisa furar e uma das missões da Aliança é, de fato, mobilizar mais capital para esse ecossistema e para essa economia de impacto. Então, a bolha que a gente está falando é de furar a bolha de um mercado tradicional, do mercado financeiro tradicional, né? E, de fato, a gente colocar o impacto como uma das variáveis quando a gente vai falar sobre investimentos de impacto. Então, a gente tem uma dificuldade cultural e social de como é que a gente introduz essa nova variável, né? Como é que a gente, de fato, constrói essa narrativa para que o mercado comece a olhar para os investimentos com esse olhar também e com essa lente de quais são os impactos negativos que eu estou gerando e quais são os impactos positivos que eu devo gerar. Então, existe essa bolha e a gente tem uma dificuldade muito grande para comunicar com esse público, mas um dos objetivos da Aliança é, de fato, construir eventos, produzir conhecimento para que essa bolha se aproxime do ecossistema, para que a gente mostre casos contundentes e de referência, para cada vez mais termos histórias de sucesso, para que esse mercado tradicional comece a olhar para o mercado de impacto de maneira responsável e de maneira cada vez mais atuante, intencional. Outra bolha que a gente fala muito, e aí eu acho que a gente já conversou várias vezes sobre isso, Fábio, é a bolha da sociedade civil, né? A população. A gente fala muito que a população ela tem um poder de definir as estratégias organizacionais muito no seu consumo, né? E então, de fato, ser um consumidor ativista em relação a quais são os produtos que você compra, quais são os serviços que você contrata, né? Mas a gente entende também que essa economia de impacto, até pela questão da taxonomia, pelos termos, pelos próprios fóruns onde isso está sendo discutido, Fábio, a gente acaba afastando a sociedade civil. A sociedade civil não está dentro dessa discussão, né? E muita parte da sociedade civil são os beneficiários dessa economia de impacto, né? Se a gente está falando numa economia que visa um impacto positivo para pessoas e para o nosso planeta, isso vai afetar todos nós, né? Então, a gente precisa criar mecanismos como o Megafone de Impacto, como outras iniciativas de outros atores do ecossistema para aproximar, para trazer uma mídia tradicional, para cobrir a economia de impacto, para que a gente aproxime, de fato, a sociedade civil desse tema que é tão urgente para o nosso Brasil e para o nosso planeta. A gente fala e escuta essa expressão do furar bolhas, mas é só para situar o ouvinte aí que está acompanhando a gente, que é uma discussão que vem sendo feita há muito tempo, em diferentes áreas e contextos. Então, no nosso caso, da nossa conversa aqui, a gente está falando de furar a bolha, ou as bolhas, como a Vitória trouxe, espalhando essa discussão de impacto, de economia de impacto ampla, para outros setores, inclusive áreas afins à nossa, que ainda estão um pouco distante dessa conversa. E aí, só feito esse parênteses, devolvo a bola aqui para o Ricardo para te ouvir. Eu queria botar um pouquinho mais de tempero só na conversa, trazer duas questões que eu acho que são estruturais, de certa forma, tentando trazer na primeira delas um recorte de Brasil, mas que eu acho que é uma visão até a gente que tem participado de discussões com outros países, tem participado de eventos internacionais, que a gente vê isso muito recorrente. Quando a gente fala de expandir o ecossistema, de furar
a bolha e principalmente de envolver mais pessoas, o cidadão médio, né, a cidadã média, digamos assim. Tem uma questão, e aí é o ponto que eu trago para o Brasil, que a gente pode falar com propriedade, mas isso dá para expandir para o mundo, que é a própria questão da desigualdade, né, Fábio? Eu conversando muito com o pessoal de fora, com o europeu, e perguntando, poxa, Ricardo, mas por que investimento de impacto não cresce, às vezes, no Brasil? Por que as pessoas no dia a dia não estão investindo? Eu falo, poxa, vamos conhecer um pouco da realidade do Brasil, né? Vamos conhecer a realidade dos brasileiros, que a maior parte deles estão no dia a dia, lutando pela sobrevivência, lutando para ter o que precisa para ter comida no dia, ou hoje ou amanhã, ou para conseguir dar um mínimo de educação, saúde para os seus filhos. É uma realidade muito dura para a maioria da nossa população. Então, para essa maioria da nossa população, a gente trazer uma agenda que cada vez mais é de curto prazo, mas até pouco tempo era uma agenda de longo prazo, intangível, aquecimento global. Ele está chegando, mas a gente não estava sentindo. Agora está cada vez mais curto a nossa janela de ação e a gente já tem hoje toda essa emergência climática. Brasil, este ano tivemos questões de norte a sul, literalmente, acontecendo. Então, tem uma questão da desigualdade, jogar contra isso por uma questão de sobrevivência, de outras urgências que as pessoas estão tendo que lidar, que eu acho que impede muitas vezes a gente ampliar em alguns locais essa discussão. Por outro lado, e é o segundo ponto que eu queria dizer, existe um grupo muito bem informado, com todos os recursos, com todas as condições de liderar essa transformação que a gente precisa, mas que a gente vê não fazendo um movimento como deveria, né? E aí eu queria trazer algumas referências, né? A Donella Meadows, que foi quem escreveu o livro Pensando em Sistemas, recomendo a todo mundo do impacto e que está olhando, buscando atuar nas coisas de uma forma sistêmica, explica que para mudar um sistema eu preciso mudar os seus paradigmas, os seus objetivos. Então, de certa forma, é aquela questão da mentalidade, muito da cultura. Então, para a gente que realmente conseguir fazer essa bolha estourar, a gente vai precisar voltar e mudar alguns paradigmas. E para mim tem alguns hoje que está muito difícil da gente ver mudar. Um deles é a colaboração. A gente entender que somos todos parte dessa transformação, então essa colaboração pode ser dentro do campo do ecossistema de impacto, que a gente vem estimulando muito dentro da Aliança, pode ser Brasil, mas acho que tem uma visão mundo aqui, né? E também quem está trazendo alternativas, modelos econômicos diferentes para lidar com isso, seja uma Mariana Mazzucato, seja Kate Raworth com o Donut Economics, elas falam da importância da colaboração e o quanto que a gente vai precisar disso para que no longo prazo a gente consiga fazer essa mudança. E a gente está falando disso ao mesmo tempo que a gente está voltando de uma COP29, não voltando, não fui para lá, mas terminando, encerrando uma discussão lá globalmente e vendo que mais uma vez a gente falhou porque não consegue se chegar a um local de colaboração, de entendimento, que todo mundo precisa contribuir e que principalmente quem tem mais precisa contribuir mais para que a gente consiga evoluir. Então, a gente lida hoje, isso se ilustra muito na questão financeira, né? Então, hoje, os países desenvolvidos se dispuseram a liberar 300 bilhões ano para lidar com essa questão da emergência climática, que é urgente, cada vez mais. Ao mesmo tempo, hoje, globalmente, os gastos anuais com subsídios de combustíveis fósseis passam da casa do trilhão, os gastos militares passam da casa do trilhão também. Ou seja, é difícil furar uma bolha enquanto quem está sentando nessas mesas, quem está tomando essas discussões, quem tem as condições e os recursos para isso, seja público, seja privado, que aqui tem ambos, ainda estão olhando muito mais e seguindo muito mais a rota do caminho que nos trouxe até aqui, e financiando uma velha economia, e financiando coisas antigas, do que realmente uma mudança maior. Então a gente precisa, e não temos resposta aqui, mas estamos todos aqui, acho que quem está nos ouvindo, se sentindo parte dessa luta mesmo, de como que a gente faz essa transformação. Ótimos pontos, Vitória e Ricardo, né? Esses últimos que você trouxe, e também com o compromisso aqui da gente ser honesto intelectualmente e não ficar
vendendo um mar de rosas de ilusão, tem desafios no campo e a gente tem uma batalha pela frente, mas seguimos nele porque acreditamos que é possível transformar, né? Então, legal você levantar essas questões. E eu queria, para a gente fechando aqui, voltar para o Brasil e voltar para interiorzão do Brasil e escutar um pouco de vocês que têm circulado pelo Brasil. Tem muita coisa pipocando nessa agenda ampla de impacto. E esse é um dos papéis da aliança, como vocês trouxeram, né? Fomentar, estimular pessoas que estão na ponta e como tem ponta nesse Brasil, né, Brasilzão. Então, queria ouvir vocês um pouco, começar te ouvindo, Vitória. O que você tem visto de interessante, de curioso, para compartilhar aí com a audiência? Não, isso é muito legal, Fábio. Um dos grandes desafios que a gente assumiu nesse novo papel e novo momento da Aliança pelo Impacto é, de fato, a gente garantir a presença e a relevância nas 5 regiões do nosso Brasil e do nosso país, né? Quando a gente fala sobre uma economia nacional de impacto, a gente não pode deixar de olhar com intencionalidade para as 5 regiões, né? O eixo sul-sudeste, ele não representa o que é o nosso país, né? Um país de dimensões continentais, um país heterogêneo, que de fato apresenta diversas economias dentro de si, né? Então, quando a gente fala muito desse lugar de que a aliança tem que olhar com intencionalidade para essa capilarização da economia de impacto, a gente fala muito nesse lugar de ir de fato a essas regiões, conhecer novas cidades, conhecer novos ecossistemas, né? A gente traz muito que a economia de impacto, ela é uma economia que ela vai abranger outras economias, né? A economia circular, a sociobio, existem outras economias que estão olhando intencionalmente para um impacto socioambiental positivo e que, no final, desembocam, né, dentro de uma economia de impacto. Então, a gente foi, né, esse ano, o ano que a gente assume a Aliança pelo Impacto, a gente se colocou muito nesse lugar e nesse papel de conhecer as 5 regiões. Então, há poucos meses atrás, a gente estava no Finza, né, que é um grande evento que ocorre em Manaus, mas olhando para a Amazônia Legal e idealizado pelo IDESAN e pelo Impact Hub Manaus. Então, eles criaram um fórum para tratar sobre investimentos e negócios de impacto na Amazônia, também trazendo a questão da sociobio, de nature-based solutions, que são novos termos para trazer novos produtos e novas economias para dentro da economia de impacto. Existem outras organizações das quais o Fábio faz parte, das quais a Aliança tem muito orgulho de estar cada vez mais próxima, como a Fundação 7 Amazônia, como a Conexus, como o PPA, que também estão atuando ativamente na região amazônica, e não só pensando em negócios de impacto per se, mas também em como as cooperativas vão e desempenham um papel extremamente importante quando a gente fala de manter a floresta em pé, mas também gerar renda para as pessoas que ali estão e para as pessoas que ali protegem o ecossistema. A gente esteve também num evento de até celebração do Hub Goiás, que também traz um lugar muito diferente para essa economia de impacto, né? A gente pensa muito Centro-Oeste como um lugar mais do agro tradicional, e quando a gente vai para o Hub Goiás, quando a gente conhece iniciativas da Secretaria que olha para essa economia de impacto também, a gente fica bastante maravilhado. Então, existem também soluções de impacto quando se fala de agro, quando se fala de economias mais tradicionais e de economias que a gente conhece como economias que geram mais impactos negativos para o meio ambiente, né? No Nordeste existem milhões de iniciativas. Então, a Impacta Nordeste, ontem eu estava em Recife para o Impacta Mais, olhando para esse lugar de economia regenerativa dentro
de Recife, dentro de um bairro de Recife, e aí isso com a Somos Um, com a TRE. Então, existem outras milhares de instituições que estão dinamizando, que estão promovendo impacto socioambiental positivo. E no Sul, por último, mas não menos importante, existe o Regenera, com atores como a Dínamo, como o Instituto Elda Gerdau, como a Estímulo, que estão também buscando regenerar a economia do Rio Grande do Sul depois da grande tragédia que a gente viu, né? Então, o megafone, ele tem muito esse lugar de como é que a gente chega na ponta, como é que a gente traz essas histórias à tona, como é que a gente chega numa grande mídia, explica os verdadeiros impactos positivos que estão sendo gerados e como é que a gente faz com que a grande mídia replique também esses casos para que inspire outras pessoas a ingressarem também nesse ecossistema, tá, Fábio? Então, tem um lugar bastante relevante aí nas 5 regiões brasileiras. E gostaria muito de complementar que também, quando a gente olha do ponto de atuação do governo, né, de políticas públicas, a gente teve um avanço muito significativo também. Esse novo momento da Impacto, quando foi criado um GT, o GT5, que tem como eixo, o eixo de articulação interfederativa, justamente com o objetivo de levar essa políticas que normalmente são gestadas no governo federal e tem dificuldade de chegar na ponta, de como que a gente faz isso acontecer. E passado pouco mais de um ano, 4 estados já têm assinado um acordo de cooperação técnica, Estado ou Federação, União, para serem parte do Simpacto, que é o Sistema Nacional de Economia de Impacto. E o mais legal, desses 4, 3 são estados do Nordeste. Então a gente vê esse eixo, o centro, mudando e não ficando só no sul, sudeste, como a gente viu, mas outros estados, outras regiões assumindo o protagonismo, que é muito legal. Poxa, que legal. E, bom, algumas dessas iniciativas que vocês citaram, né, já passaram por aqui, então dá uma olhada no feed depois. E aí eu agradecer demais o papo maravilhoso, Ricardo, Vitória, e convidar vocês a fazer o merchan final. Começa aqui com você, Ricardo. Boa. Fábio, novamente encerrar agradecendo você pelo convite, agradecer a todo mundo que dedicou um tempinho aí do dia, da noite, para nos ouvir. Eu gosto de ouvir podcast fazendo compra no mercado, não sei se alguém já tentou, então fica a minha dica final aí. Acho que super legal, a nossa proposta, né, vindo aqui, é abrir conversas, muito mais do que fechar, é abrir espaços de colaboração, muito mais do que querer restringir qualquer coisa. Então, a minha fala final é muito mais deixando o convite para quem está nos ouvindo. Poxa, é empreendedor de impacto, faz parte de alguma organização, instituição, quer conhecer mais sobre o Aliados pelo Impacto, está convidadíssimo a conhecer, a ser inclusive um aliado pelo impacto, e está com a gente junto e mais de 100 organizações participando dessa jornada. E também a gente falou ali algo super importante para a Aliança, nesse momento ainda de um ano após essa transição, que é a questão da sustentabilidade financeira. Eu falei, a gente trata isso com naturalidade, mas é um desafio. Então, nesse fim, eu deixo o convite a quem está nos ouvindo, ressaltando a parte do desafio. Estamos nesse desafio, estamos continuamente nesse desafio de captação. Temos hoje 4 programas, temos formas de apoio institucional, e é super importante, atores do campo, que vêm e organizações que entendam, que vejam o valor de uma organização estruturante, reconheçam o papel dela, e uma das melhores formas de reconhecer é justamente apoiando. Estamos aqui abertos na Aliança para conversar e apresentar com mais detalhes o nosso trabalho aí para quem tiver mais interesse. Poxa, obrigado, Ricardo. E aí eu agradecer demais, e a bola que você levantou também é importante para quem está ouvindo e quiser saber mais. E aí eu convido a Vitória, que é fazer o seu merchan final. Legal. Primeiro, agradecer de novo, Fábio. É muito gratificante estar aqui. É sempre muito bom trocar com você também, que é uma pessoa que eu admiro pessoalmente e tenho a sorte de ter você tanto no Comitê de Comunicação da Aliança quanto em outros eixos que a gente perpassa juntos. Mas queria só reforçar esse papel muito da Aliança, que a gente considera muito importante o nosso papel para esse fortalecimento dessa economia de impacto brasileira.
né? A gente tem tentado cada vez mais, eu e o Ricardo, a gente agora está expandindo também nossa equipe, que o Ítalo chega muito com um olhar, com um outro olhar para o ecossistema de impacto. Então, a gente tem cada vez mais tentado, Fábio, e outras organizações do ecossistema, agir de forma responsável, com competência, com comprometimento, com excelência. A gente, como o Ricardo mencionou, somos empreendedores por natureza, então vamos testar soluções, estamos juntos, estamos a favor do ecossistema para que, de fato, ele evolua, né? O Ricardo trouxe os 4 principais atores da economia de impacto, então, os donos de capitais, os negócios de impacto, os reguladores, as dinamizadoras, e para nós, da Aliança, a nossa missão só será atingida se a gente garantir que esses 4 atores tenham as bases e as estruturas necessárias para atingir o seu potencial de maneira eficaz, de maneira integrada, de maneira colaborativa, né? A gente, como o nosso slogan da Aliança traz, que juntos nosso impacto é maior, a gente entende que sozinha a Aliança ela não para de pé. Ela existe para o ecossistema, em prol do ecossistema, como plataforma do ecossistema. Então, eu deixo aqui uma mensagem final de contem com a gente, contem com a Aliança, cheguem junto, tanto nas questões de conhecimento, quanto nas questões dos nossos programas. Quero saber mais. Poxa, me manda uma mensagem, acho que eu posso depois, com o Fábio, garantir que tem o e-mail de contato da Aliança na descrição desse episódio, para que, de fato, a gente consiga se colaborar e se juntar para que, de fato, a gente tenha uma economia de impacto positiva, grande, referência, inovadora e madura no nosso país. Então, essa é a minha mensagem final e muito obrigada novamente por esse espaço que você deu para a gente tratar um pouco da Aliança. Poxa, eu que agradeço, Ricardo, Vitória, sempre, portas sempre abertas aqui para vocês divulgarem e contatos todos na descrição. Fica tranquila, a audiência vai achar vocês não vão fugir, não. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Adorei.